E Werner, você comentou então que o sistema jurídico ele nunca é vago, está sempre completo, tá? De uma maneira ou não. E aí falou que tem a questão preventiva de desastre e tem a questão reativa em caso de desastre. Você acha que o sistema jurídico brasileiro é adequado para esse sistema reativo em caso de desastre? Claro que sim, claro que sim. Pedro, nós temos, e aí vamos lá, né? Nós não podemos ter o que eu chamo de esquizofrenia circunstancial, né? Que você pega um sujeito, ele vai lá, comenta a Constituição, que a nossa Constituição é a Constituição cidadã, uma Constituição à frente do seu tempo, o capítulo de meio ambiente inserido em 88, e eu concordo com tudo isso. Tá? Fábio Feldman e outros lá fizeram um trabalho excepcional, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, sadia qualidade de vida, isso é lindo. Uhum, Impondo-se ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, e a intergeracionalidade, está tudo ali. Tá? Esse conceito que não tem uma definição e não deve ter uma definição estanque, né, de sustentabilidade, que é esta coisa móvel de sempre buscar o melhor resultado, está tudo ali. uhum. O conceito está ali. Muito bem. A partir disso, nós temos as leis, né, a 6938 de 81, que foi recepcionada, a 7347, dando procedimento para a busca da defesa desse direito, a 9605, que veio dar os contornos administrativos e criminais. Então, o sistema é muito bom, isso no papel. Bom, e na prática? Bom, na prática, nós temos os legitimados para a ação civil pública. Você tem um Ministério Público que basta olhar o que fez agora recentemente neste país, nas questões de natureza política. Né? Faz um trabalho, você pode concordar ou discordar, mas o trabalho é um trabalho de fôlego, extremamente organizado e extremamente qualificado. Né? Uhum. São profissionais que passam por um preparo muito, muito forte. Então, você tem defensoria que é esta estrutura criada para dar concretude à afirmação de que todos têm direito a um advogado. Porque, infelizmente, nós ainda temos o Viu-Metal decidindo quem pode e quem não pode contratar este ou aquele, e a defensoria fazendo esse trabalho. E nós temos ali na advocacia pro bono, né? Você tem as restrições, então, às vezes, você quer e nem pode. Muito bem. Além disso, você tem o terceiro setor, você tem a sociedade civil organizada. Então, você tem os próprios entes administrativos. Né? Então, você tem a administração pública, o Ministério Público, a defensoria, as entidades da sociedade civil, todas habilitadas a essa defesa. Né? A busca da concretização e da procedimentalização desse direito. E eu não vejo aqui nenhuma falha, ao contrário. Ao contrário. Eu vou citar para você um exemplo. Diante dos grandes desastres, gosta-se muito de trazer como exemplo o caso do Golfo do México. Se você fizer uma análise comparativa do tempo de resposta no caso do Golfo do México e nos casos que a gente tem aqui no Brasil, 3 ou 4, você vai descobrir que o nosso sistema é muito melhor. Uhum. Sim. Tá? Por essa perspectiva. Se você fizer uma análise dos casos de grandes desastres aqui no Brasil, e eu vou falar aqui me vem à cabeça 4 ou 5 casos que eu trabalhei, tá? Desde casos em que se discutia a viabilidade de uma atividade econômica diante do risco, até a materialização propriamente do risco em um acidente ou em efeitos de longo termo. Né? Você tem as questões das doenças ocupacionais, que são efeitos de longo termo, que lá na frente é que você vai começar a discutir o que aconteceu lá atrás, e aí você tem uma disparidade entre o efeito e o momento, e aí é muito difícil discutir. Né? Para todos esses casos, a gente vê o Ministério Público extremamente ativo, a gente vê a sociedade civil se organizando, a gente vê o judiciário provendo resposta. Né? Não é à toa que em um caso bastante rumoroso, que é o caso de Mariana, recentemente, o judiciário britânico, que foi provocado por N atores, alguns deles até surpreendentemente provocando a justiça britânica a julgar lá o fato que aconteceu aqui, que é o rompimento da barragem de Fundão, com efeitos aqui, neste país, sob o direito brasileiro. O judiciário britânico foi provocado sob o argumento de que a coisa aqui não andaria, como se isso aqui fosse uma república das bananas. E, felizmente, a decisão do judiciário lá, recente, foi de afastar
essa discussão, não é? E foi uma discussão do ponto de vista da prática do direito, né? Nós que gostamos do direito em tese e na prática e de fazer essa junção, nós temos ali um conteúdo nessa decisão que é brilhante. É muito interessante ver como é que se aplicam as regras do direito internacional, né? A questão do abuso, né? O pedido abusivo, porque não faria sentido mesmo, e num segundo aspecto, se não fosse o pedido abusivo, a questão do fórum non convenience, né? E nós contamos ali com um parecer brilhante do ministro Rezec, algo fora de série. É muito interessante ver isso, né? O nosso sistema é um sistema que tem todo o arcabouço institucional, tem um instituto, o Ministério Público Brasileiro, ele tem um nível de intervenção, um nível de poder, uma independência que não tem em muitos dos outros países. Tá? Não tem todo integrante do Ministério Público é livre, absolutamente livre, ele não tem vínculo, não tem um chefe que diga para ele não pode, quer dizer, tem uma independência funcional bruta, eles têm orçamento próprio, então não tem aqui por onde dizer, no meu modo de ver, que o sistema brasileiro não funcione. É evidente que ele pode demorar, porque nós primamos pelo direito de defesa, e isso é pilar da democracia, não se esqueçam. Me incomoda e me preocupa muito aqueles que dizem, não, aqui neste caso, e é sempre o caso que ele está envolvido, né? Neste caso, não caberia nem discutir, não pode, nem imagina, não cabe defesa. Tem já que passar, vamos tomar por favas contadas e vamos para a fase de execução. E se deixar, é capaz de propor uma execução pública. Acenda a fogueira. Começa ali com o ostracismo, né? E vai terminar na fogueira, né? Então, me assusta isso. Especialmente quando vem de quem tem que defender exatamente as prerrogativas de qualquer cidadão. E nisso, de novo, é aquela coisa de você querer graduar. Ah, mas esse aqui é o cidadão que não tem condição. Foi o furto famélico, que aquele ali é o empresário que cometeu um grande efeito. O sistema é o mesmo. Isso. O sistema é o mesmo. Se você relativiza o sistema numa ponta, mas ele já não funciona na outra ponta. Ele funciona com todas as mazelas e defeitos que qualquer sistema jurídico tem. Mas ele funciona, ele tem as instituições muito firmes e ele funciona assim. Felizmente, isso agora também está sendo dito no papel. Nós precisamos ir perguntar para outro país, né? Às vezes é preciso ir lá fora para valorizar o que tem aqui, né? Agora, desculpe, Pedro, só para terminar essa questão, eu acho que isso é vergonhoso. Sabe? É para parar e fazer uma autocrítica. Concordo plenamente. Agora,